Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Joelma de Souza. Bom dia, Alexandre. Bom dia, doutora Carlina Leite. Satisfação imensa, mais uma terça-feira, participar aqui do quadro Check-up no rádio com temas relacionados à saúde do idoso. E hoje o nosso tema é cuidado no período chuvoso. E aí? Marcos, antes que falar sobre isso, queria transmitir meus sentimentos de pesar a meu amigo Alexandre, que perdeu sua tia, dona Auxiliadora, essa semana, né? A gente teve o privilégio de poder acompanhar a saúde dela até os últimos dias. A Alexandre, que já teve conosco a avó, né? E agora a tia, e deixar esses sentimentos de pesar para o nosso amigo. E antes também de falar sobre o período chuvoso, eu queria parabenizar a mais nova turma de médicos residentes do programa de residência de clínica médica. Ana Beatriz, que esteve aqui conosco, Arthur e Dr. Norberto, né? Eles que terminaram a sua residência em clínica médica. Ontem a gente fez o fechamento juntamente com o mestrado, eles também terminaram o mestrado. E como coordenador da residência, a gente fica com aquele sentimento de saudade, né? Mas de que eles fecharam um ciclo e vão voar mais altos. Cada um agora vai para um serviço. Norberto vai para o UOL em Natal fazer cardiologia. Arthur vai para uma universidade lá na Bahia, Universidade Federal. Ana Beatriz para um serviço de referência também lá na Bahia em cardiologia. Arthur vai fazer gastro, então... nosso programa de residência na sua 6ª turma mais uma vez consegue aprovar todos os seus médicos residentes em diversas especialidades. Até agora a gente não deixou de aprovar ninguém. Formamos mais uma turma de especialistas em clínica médica. Que bom, parabéns a todos eles. Quanto ao período chuvoso, Marcos, esse período é um período que traz muita alegria para nós sertanejos, e a gente fica muito com a aura revigorada. Entretanto, alguns cuidados na saúde, principalmente das pessoas idosas, devem ser tomados. A começar pelas quedas, né? Os idosos nesse período tentam, principalmente as mulheres, tentam enxugar sua área, sua casa, tentam caminhar em áreas onde estão com pisos molhados. Isso facilita muito as quedas. Então, muito cuidado. Idoso, quando vê piso molhado, ele tem que se distanciar como se distancia de uma cobra, de um animal peçonhento. Ele não pode passar nem perto, porque o risco de cair e fraturar existe, e a vida dele pode mudar de rumo. Quanto à transmissão de doenças, que esse provavelmente é uma das preocupações, que quando o período das chuvas chegam, a gente tem que ter inicialmente o discernimento de que essas doenças naturalmente vão aparecer. Viroses sejam elas respiratórias, gripe, resfriado, sejam elas viroses intestinais, diarreia, vômito e assim por diante. Além das famosas arboviroses, né, que a dengue vem aí maltratando bastante, trazendo vítimas no país todo, principalmente no sul, sudeste do país, e naturalmente aqui no nosso período da chuva ela vai chegar e vai trazer prejuízo, como todo ano a gente tem prejuízo na saúde das pessoas. Então é um período que a gente deve estar atento que essas doenças irão aparecer, e estar atento significa dizer que reconhecer os sintomas e saber como lidar nessa situação, como é que a gente nossa tentativa de orientação hoje. Os idosos, como todos nós sabemos e sempre repetimos aqui, eles têm manifestações de doenças bem diferentes. Eles não manifestam de forma típica os seus sintomas clássicos de uma doença, como por exemplo todos nós conhecemos que uma gripe, ela dá tosse, ela dá espirros, uma gripe ela dá rinorreia, que é o corrimento no nariz, ela dá febre. O paciente idoso ele pode abrir o sintoma de gripe, ele pode não, na maioria das vezes ele abre os sintomas de maneira de forma atípica, com
sutis alterações no seu organismo. A gente pode identificar isso, é o que o cuidador, a família deve estar atento. Mudança de comportamento de uma hora para outra, ele está mais isolado, ele está calado, ele está sem querer se alimentar, ele está sem querer ingerir água, suco, esses dias de ontem para cá, ele está reclamando muito de fraqueza, ou ele entrou em confusão mental, é o delírio, é a febre do idoso, quando ele desorienta, ele tem alguma coisa. Então os sintomas de gripe, de diarreia, de viroses em geral, podem aparecer no paciente idoso inicialmente dessa forma. Ele delira, ele perde a mobilidade, ou ele perde o apetite, e depois é que vem aparecer os sintomas clássicos, muitas vezes sem necessariamente aparecer todos, muitas vezes sem febre, muitas vezes sem aquele sintoma daquela doença naquele local. Então, a primeira mensagem é reconhecer os sintomas, observar se esses pacientes estão tendo esses sintomas, como eu falei, atípicos na mente, de delirar, de ficar sonolento demais, de ficar sem apetite, ficar isolado demais, reclamando de prostração. Então isso fala a favor de que provavelmente ele está começando nesse período, ou na verdade fala a favor que ele está adoecendo, mas que nesse período a gente tem que apontar sempre para hipóteses como infecções virais, como essas que eu falei. Após reconhecer, doutor Belício, né? Após notar, observar, quais os próximos passos, como agir? Pronto. Nesse período, é um período que a gente tem que estar atento a como evitar de, se por exemplo, aparecer, se complicar. Deixar esse paciente sempre hidratado. É um paciente que redobra o cuidado com a hidratação, suco, água. Por quê? Quando vai chover, a gente sabe. Muito calor, eles perdem muito líquido pelo suor, então eles têm que redobrar. Idoso não tem sede, então eles têm que estar bem hidratados. Vem ter uma virose, ele estiver desidratado, a gente já começa com um passo atrás. Então, hidratação. Está bem nutrido, está bem alimentado, não é hora de fazer dieta restritiva demais, não é hora de mudar padrão alimentar, a não ser que seja para melhor, sob supervisão de um nutricionista, então está bem alimentado. Um outro controle, um outro cuidado que as pessoas às vezes passam despercebido, mas é o rigor no controle das suas doenças crônicas. Esses pacientes, eles têm diabetes, eles têm hipertensão, têm doenças cardíacas, têm depressão, têm demência. Então esse é o período que eles têm que estar mais rigorosamente em dia com sua saúde. Evitar de estar, não, eu vou parar agora esse remédio porque eu estou me sentindo bem, ou eu vou acrescentar mais um remédio aqui que alguém me ensinou. Nada de mudar o controle de suas doenças. Está mais rigoroso, como eu disse. Se é diabético, evitar de estar fugindo da dieta ou parando de se alimentar, evitar de estar controle rigoroso das doenças crônicas. Isso é evidenciado. Na Covid a gente teve muito estudo, muita publicação nesse sentido de que os pacientes que não estavam bem controlados com suas doenças, não estavam bem controlados da doença cardíaca, ou da doença renal, ou da hipertensão, o desfecho deles era pior. Eles internavam mais, eles morriam mais, eles demoravam mais a se recuperar. Então, hidratação, alimentação, controle rigoroso com as doenças que eles são assistidos, e as prevenções que a gente tem, né? Primeiro, está em dia com a vacina. Todo ano tem a vacina da influenza, a gente já tem um calendário com a vacinação do Covid, está atento com isso. Aproveita, coloque em dia sua carteira de vacinação, com tétano, hepatite, se for o caso, e tem outras vacinas que o serviço público não oferece, como a vacina do zoster, como a vacina da pneumo 23, que é para um público específico, que é a vacina da pneumonia. Calendário vacinal, isso é fundamental, está em dia. Cuidados, por exemplo, com o mosquito da dengue, a gente deve ter com telas, a casa deve ter, eu digo aí a nível de cuidado individual, né? Porque a nível de saúde coletiva, evitar água parada, e essas campanhas de dengue, elas já têm uma mensagem bastante forte. A nível de saúde individual, o que é que o indivíduo tem que ter cuidado?
Repelente é uma medida simples que a gente lembrou muito quando teve a zika, porque as gestantes tinham um risco de ter do seu bebê nascer com problemas, mas o mosquito é o mesmo. O Aedes, se você usa repelente, você previne dengue, zika e chikungunya também, que é uma tragédia, chikungunya no idoso. Então, quer prevenir dengue, coloque telas, evite ficar mais de 6 horas sem o repelente. A cada 6 horas você tem que usar o repelente. Isso é uma medida bastante eficaz a nível de saúde coletiva. Outros cuidados, eu diria que há mais a nível de uso de medicamentos. AS, anti-inflamatórios. Na suspeita de um caso de dengue, você tem que suspender essas medicações. Era isso que eu ia perguntar, né? Em períodos de dengue, né? Porque a gente está vendo aí um aumento, né? Principalmente, graças a Deus, ainda aqui no nosso estado não, né? Mas aí a gente está vendo outros estados que há um aumento significativo. Essa questão de se automedicar acaba sendo um perigo? Muito perigoso. A dengue, ela mexe com uma coisa que ela desidrata rapidamente o indivíduo, né? Ela é uma doença eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que Caicó tinha pontos de hidratação, quando uma epidemia de dengue, há um tempo atrás, Hospital de Siridó, em alguns outros postos de saúde, a pessoa tinha dengue, suspeita de dengue, você ficava sob observação ingerindo soro de reidratação oral. Então ela desidrata muito rápido. E a dengue tem o risco de evoluir para a sua forma mais grave, que é a forma hemorrágica, né? Então, vários medicamentos, eles podem precipitar, eles podem facilitar sangramento. Sejam medicamentos prescritos pelo próprio médico, como eu falei, os antiagregantes muito utilizados para pacientes que têm doenças no coração, tiveram AVC. Esses pacientes, quando tiverem a suspeita, eles são orientados a retirar. Não é para todo mundo tirar, não é uma forma de prevenir, não. Mas automedicar-se é perigoso em qualquer circunstância. Nesse contexto de idosos que já usam muitos medicamentos, tomar mais corre o risco desses medicamentos interagirem entre si, se misturarem e um atrapalhar o outro, ou potencializar o efeito colateral do outro. Então, automedicar-se também nesse sentido. E automedicar-se por quê? Quais são os sintomas da dengue? O que é que mais? É a febre, é a dor. Remédio para febre e dor é bem pertinho de ser anti-inflamatório. Eles confundem, às vezes, a dipirona ou o paracetamol, que pode ser usado a depender de cada paciente. Também não estou orientando a se automedicar com esses remédios, mas não usar anti-inflamatório, não usar diclofenaco, dipirona, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, corticoide, não usar esses anti-inflamatórios de uso rotineiro para uma dor articular, porque eles geralmente são anti-inflamatórios, mas eles também baixam febre, eles tiram a dor e a febre, mas aumenta o risco desse paciente evoluir com a forma grave, que é a forma hemorrágica, o choque hemorrágico do dengue. Então, além desses, tem muitos outros. Eu vou dar um exemplo de uma medicação simples que todo mundo acha que é natural, ginkgo biloba. Todo mundo acha que ginkgo biloba é isento. Porque é natural, é isento de efeito adverso. Ginkgo biloba foi muito tempo utilizado para a memória, não se tinha ainda os tratamentos da demência, mas hoje é utilizada para doenças no labirinto, né, para tontura e assim por diante. Mas é vendido como um medicamento bom para a memória, dizem assim, né? Só que a ginkgo biloba, ela tem um potencial antiagregante. Ele aumenta a risco de sangramento numa pessoa que não tem. E se ela já toma um AS, dobra o risco. E se ela tem uma dengue, aí ela vai sangrar inevitavelmente. Então, muito cuidado com que nem sempre o que é natural a gente está isento de efeito adverso, não. A gente tem que ter cuidado. Nada de se automedicar. Usa-se muito, vou tomar aqui uma vitamina para imunidade, vou tomar isso. Atrapalha, você vai tomar um medicamento, mais um medicamento, esse medicamento vai passar pelo fígado, vai ser metabolizado, lá já tem outros medicamentos, você vai gastar mais, talvez você vá precisar gastar para tratar a própria dengue, a não ser que seja por recomendação médica. Então, público idoso, tenha muito cuidado, eu sempre falo com automedicação. Uma das preocupações da geriatria é exatamente
o uso de muitos medicamentos. Isso requer um gerenciamento, requer, mesmo que você às vezes tenha prescrito aquilo, com o tempo aquilo não é para um paciente idoso, aquela história, não, você vai tomar esse remédio pro resto da vida, isso já não é mais uma realidade. Tem medicamento que a gente troca, tira ao longo da vida, porque os idosos estão vivendo muito e muitos, dependendo do seu estágio funcional, a gente pode até tirar. Então, medicamentos é uma área delicada do paciente idoso, e se automedicar é perigosíssimo. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Beleza, bom dia. Me chamo Maria de Jesus Bezerra, moro no bairro Solidário. Eu vou fazer 54 anos agora em maio, mas eu estou com muito esquecimento mesmo. O que pode ser em mim já é demência em mim? O senhor manda me dizer alguma coisa aí, que eu já estou ficando preocupada comigo. Mas eu também tive esse esquecimento depois que eu tive o Covid. E ele, doutor Belísio? Olha, esquecimento é sempre um tema que requer preocupação. Primeiro porque atrapalha as suas atividades do dia a dia. Você está toda hora ali esquecendo, sem lembrar onde botou uma coisa, todo mundo dizendo, Maria, você está esquecido demais. É constrangedor, atrapalha as suas atividades laborais. E é um sintoma que remete muito a uma doença muito temida, que é a doença de Alzheimer, né? Então todo mundo que tem um esquecimento, ela fica, será que eu vou ter Alzheimer? Será que eu estou com Alzheimer? Será que eu estou com a demência? Lembrando que demência é um nome geral e Alzheimer é um tipo de demência, né? Existem várias demências e uma delas, a mais comum, é a demência de Alzheimer. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é faixa etária. Não é para quem quer ter demência, ter Alzheimer, é para quem tem idade, para quem tem genética e para quem não cuidou da sua saúde durante a vida toda. Então, fala contra ela, primeira capacidade que ela tem de pegar um telefone, ligar, fazer uma pergunta concatenada. Então ela está com a mente, a cognição provavelmente preservada. Depois a faixa etária, 54 anos é raríssimo demência nessa faixa etária. É uma demência de início precoce e estatisticamente é muito raro. A gente tem, inclusive na nossa região, tem alguns pacientes com demência precoce, inclusive a gente junta, sempre publica nos congressos com os alunos lá do UFRN, mas esquecimento aí a gente tem que se preocupar menos que a demência. Mas tem outras causas nessa faixa etária bastante comuns que atrapalham você lembrar. Para lembrar tem que estar atento, tem que estar concentrado. Para você ter atenção e concentração, você tem que estar sereno, você tem que estar sem preocupação, você tem que estar tranquilo, você tem que ter dormido bem, você tem que estar fazendo uma coisa de cada vez. Se você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, tenta fazer as coisas assistindo TV, pensando no filho, pensando no que vai fazer, você não vai lembrar, você não armazena. Então, nessa faixa etária é comum transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos do sono, que fazem com que o paciente não concentre-se, não tenha atenção. Estresse é um fator importante para esquecer. Lembrando que se tem o estresse, se tem ansiedade, não minimize. Não, porque todo mundo está ansioso, todo mundo está... Trate. Se tratar, você vai ter um fator de risco a menos para lá na frente você não demenciar. Não é agora, provavelmente, Alzheimer, mas se você continuar dessa forma, provavelmente vai ter uma demência no futuro. E lembrando que 54 anos é uma fase de transição entre o adulto jovem e uma nova etapa da vida, que é a terceira idade. A gente não pode, a velhice, tudo é ruim na velhice, esse estigma, eu tô ficando velho, não sei mais. É uma etapa da vida. Você não tem como voltar a ser criança, é uma etapa que você cumpriu, adolescente, adulto jovem, produtivo, e entre 50 e 60 anos, principalmente a mulher que tem um marco da menopausa, como um marco de que você está ficando, está entrando nessa nova etapa com todas as suas com todos os seus desafios dessa etapa, mas também com todas as virtudes, com experiência, com capacidade de encurtar os caminhos. Então 54 anos, essa fase de transição menopausal é uma fase que a mulher
principalmente a mulher, ela tem que ter esse cuidado, porque ela tem um marco, ela perdeu, ela realmente, olha, não menstrua mais, ela percebe que está precisando. E eu disse outro dia, no programa passado, sobre longevidade com qualidade, que uma das coisas que a gente tem que entender é que depois de 50 anos, ou a gente assume nosso protagonismo como quem cuida da saúde é você, ou a natureza não vai se encarregar, diferente de uma pessoa de 20 anos que ela tem uma gripe, e a gripe, ela cuidando ou não, ela vai embora, fica bom. O adulto jovem tem essa capacidade. A partir de 50 anos você tem que ter em mente que você é protagonista, que tem que fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, controlar o estresse, se cuidar, porque a natureza não mais cuida. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, eu que agradeço. Eu queria agradecer a todos os ouvintes, a todos os internautas e desejar uma ótima semana. Até a próxima terça-feira. 7h50.